sobre o processo de privatização da Eletrobras. Nós que estamos praticamente 24 horas no Congresso Nacional, os movimentos sindicais, fazendo a luta lá com os deputados, principalmente os deputados de esquerdas, e aí o PSOL, PCdoB, PT, e a gente inclusive tem tido um apoio muito grande da Jandira, Manuela, que abriu lá o espaço para a gente e tem ajudado muito a gente também. Então, a nossa ideia aqui é conhecer um pouco do que está pensando a candidata e depois a gente abrir ao debate para os companheiros que estão no plenário. O companheiro Ademar, que vai conduzir aqui a mesa, companheiro que tem trabalhado muito para organizar aqui esses debates. Então, com a palavra o companheiro aí, Ademar. Boa tarde a todos. Desde já agradecendo a presença da pré-candidata Manuela Dávila, agradecendo a todos os companheiros presentes, os companheiros do PCdoB, ao presidente do partido, presidente regional do partido, a quem eu peço uma salva de palmas. Eu também queria saudar aqui um auditório super representativo, os companheiros da SEDAI, né, na luta contra a privatização da SEDAI, os companheiros da Caixa Econômica Federal, os companheiros da Embrapa, né, contra a privatização também, os companheiros da Casa da Moeda, enfim, Correios também, né, da CGT, enfim, é super importante nesse momento em que o país vive, todos nós nos unirmos em torno das grandes bandeiras nacionais. Quem mais precisa das empresas estatais é a população carente, né? A população que sofrida, aquela população do interior do país, aquela população que mais necessita mesmo. Então a gente precisa se unir, não só por uma questão corporativa, mas por uma questão do próprio povo brasileiro. Então, e aí vai o nosso agradecimento também a todo o Partido Comunista do Brasil, que tem ajudado através de Jandira Fegali, através dos seus demais parlamentares no Congresso Nacional, sendo na linha de frente aí, na luta contra a privatização da Eletrobras, na luta em defesa das empresas estatais. Então, muito obrigado ao PCdoB, muito obrigado a Manuela Dávila e muito obrigado a todos os partidos e parlamentares que têm nos ajudado nessa luta, e nós vamos vencer. Não vão privatizar a Eletrobras, não vão privatizar o patrimônio do povo brasileiro. Tá? Então, eu queria, sem maiores delongas, passar a palavra à pré-candidata Manuela Dávila. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande poder vir aqui à Associação dos Empregados da Eletrobras conversar com vocês. Eu quero agradecer o convite, dizer que, felizmente, eu tenho encontrado trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras em todos os cantos do Brasil. Não há um estado em que eu esteja em alguma atividade, das mais diversas atividades, e que alguém da Eletrobras ou do sistema, né, da Chesf do Nordeste não me busque para entregar algum documento, algum conjunto de informações sobre a necessidade de nós resistirmos à privatização da Eletrobras. É um prazer bastante grande, então, poder vir aqui nessa tarde. Eu recebi o convite, amanhã nós temos o primeiro encontro entre os candidatos a presidente, né, os candidatos à presidência, na cidade de Niterói. E quando recebi o convite, me lembrei imediatamente que talvez aqui seja um dos espaços que a gente mais possa falar sobre o que diferenciam as candidaturas à presidência e sobre as razões que fizeram com que o meu partido me lançasse candidata à presidência num momento de crise, como é o momento que o Brasil vive. Falar sobre o esforço de privatização da Eletrobras talvez seja o que mais emblemático nós temos do que representa e do que é o projeto que Temer tem levado a cabo no nosso país, contra o qual nós nos levantamos e construímos a nossa candidatura. Então nós vivemos, companheiros e companheiras, um momento
enfim, não vou caracterizar o que nos fez chegar até o governo Temer, porque eu quero falar pouco e abrir para as reflexões de vocês, para que eu possa ouvi-los. Mas nós vivemos sob um comando de um governo absolutamente antinacional. Ou seja, nós temos, numa velocidade assustadora, temos visto a destruição de tudo que o povo brasileiro conseguiu construir relacionado ao Estado Nacional. Então, de uma forma muito veloz, talvez como nenhum de nós imaginássemos que fosse possível, Temer tenta, apenas porque conseguiu chegar ao governo de forma indireta a partir de um golpe, porque ninguém submetido ao crivo das urnas conseguiria apresentar um projeto de destruição do Brasil, do nosso Estado, das nossas conquistas sociais ao povo brasileiro. É inviável pensar que alguém apresente um projeto assim a uma eleição, mas Temer destrói de uma só vez, ou busca destruir de uma só vez, o que nós construímos do ponto de vista do Estado e o conjunto dos direitos sociais do nosso povo. É a ideia de que o país pode prescindir da atividade do Estado. Não só da atividade do Estado a partir do seu conjunto de empresas públicas, como é o caso da Eletrobras ou como são os bancos públicos, mas que pode existir um país que se desenvolva com a ausência de um Estado que conduza esse projeto de desenvolvimento. Então eles criam um monte de mentiras, né, que tentam transformar em verdades, como se os outros países do mundo que se desenvolveram, que são desenvolvidos, prescindissem da atividade estatal e prescindissem do Estado como condutor do projeto de desenvolvimento daqueles países. Eu desconheço qualquer país que tenha se desenvolvido sem um projeto próprio de desenvolvimento, sem o Estado ter uma participação nisso. Uma participação ativa, como temos nós a partir da Eletrobras ou dos bancos públicos, mas também de reflexão e de condução desse projeto. O Brasil pode construir um caminho próprio de desenvolvimento. Esse caminho próprio de desenvolvimento passa pela compreensão profunda sobre qual é o papel do Estado. E o debate sobre a recomposição da capacidade de investimento do Estado não pode se dar com artifícios que a médio prazo inviabilizarão o desenvolvimento desse Estado, como a venda de ativos estratégicos como a Eletrobras. As privatizações da década de 90 resolveram o tema do Estado brasileiro ou aumentou a participação da dívida líquida no PIB depois dessas privatizações? Aumentou. Ou seja, é falso, já foi usado na década de 90, permanece igualmente falso agora. Bom, dando continuidade, do ponto de vista simbólico, para cada pré-candidato que a gente está fazendo esse debate, a gente está entregando aqui uma camisa da nossa campanha aqui contra a privatização e está pedindo aos candidatos que vistam essa camisa simbolicamente aqui para a gente tirar uma foto. Então queria convidar inclusive o presidente do partido, PCdoB também, para vir aqui na frente junto com a Manuela para nós tirarmos aqui uma foto simbólica da nossa campanha contra a privatização. E o Batista falou que pode tirar assim com a camisa rosa, que não tem o menor problema também, que o PCdoB não tem essas bobagens, e se tiver que tirar com a rosa, tira também. É tão bonita quanto a preta. E nós vamos tirar. E antes disso, eu também queria comentar aqui a presença do Duda, da CUT, que também os companheiros da CUT têm nos ajudado muito nessa luta contra os companheiros e a companheira Duda da CUT, né? Também tem nos ajudado muito, tá? Então, obrigado pela presença, Duda.
Bom, a gente vai agora abrir para o plenário, só lembrando que a empresa super deficitária, segundo eles, é objeto do pedido de aumento, né? Aumento para a diretoria e para o próprio presidente no valor de 77 mil reais, né? A mesma empresa que eles dizem que é deficitária, para o bolso deles não está deficitária, né? A Denise Luna divulgou essa notícia no Estadão. Sobre a privatização da Eletrobras, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, que é o grande porta-voz da necessidade da privatização, e não estou entrando no mérito da privatização, vou me fixar apenas na caricatura da coisa, tá? Ele diz que a Eletrobras precisa ser privatizada, dá prejuízo, que não sei o quê, é insolvente, ok, tá bom, é um argumento. Este mesmo executivo encaminhou em março para o governo, para a coordenação e governança das empresas estatais, que é uma secretaria do governo, uma proposta de aumento do próprio salário de R$ 52.300 para R$ 76.600, 46,4% de reajuste. 46,4%. Eu, quando recebi a notícia na quinta à noite, até o Felipe me ajudou e a Letícia também, tentamos confirmar com a Eletrobras, não conseguimos. E aí não demos, ficamos com... Pareceu tão absurda que a gente não quis dar sem uma confirmação oficial. O Estadão conseguiu essa informação, essa confirmação. Além dos 46, quase 47% de aumento de salário que o presidente da Eletrobras propôs para ele mesmo, no mesmo pacote, ele estava aumentando os salários dos presidentes das subsidiárias da Eletrobras, como a Eletronorte, Furnas, Chesf. Esses subiriam de 35 para 64 mil reais também. De 35 para 64 mil reais. Uma maravilha. Eu li um trecho desse pedido, ele dizia que estamos sem aumento desde 2015. Eu acho pouco provável, Orengo, que a inflação de 2015 para cá tenha sido de 46. 40. Agora, mesmo que tivesse sido, os executivos, altos executivos do Grupo Eletrobras, não estando satisfeitos com os salários, podem pegar a porta de saída e ir embora. Porque o que não podem é ter o discurso da dificuldade financeira do grupo e pedir aumentos escandalosos como esse para eles próprios, né? Boa tarde, meu nome é Antônio Cias, eu trabalho aqui na Eletrobras, eu sou advogado, e a gente fica pensando muito no momento atual que a gente vive, o momento de debate que a gente vive. Nós temos no nosso país uma carga tributária altamente voltada para o consumo. Se tributa muito o consumo, não se tributa a renda nem o patrimônio. A comida que o pobre come, ele vai pagar a mesma alíquota que o rico come. Então, a alíquota do imposto de renda que eu pago é a mesma alíquota que o presidente da Eletrobras, que ganha 77 mil, paga. Então, quer dizer, nós não temos um imposto de renda gradual e gradativo de forma a contemplar a capacidade contributiva de cada um. Enquanto isso, o patrimônio e o lucro das empresas, dos grandes bancos, ficam aí tributados com uma alíquota bem reduzida. Em outros países, você tem uma carga tributária altamente voltada para o patrimônio, para o lucro. E aqui no Brasil nós não temos. Na semana passada nós lançamos, inclusive, já está pronto o nosso programa sobre reforma tributária. Quem quiser ter acesso pode assistir, né? Ele é inicial, são os 10 pontos da reforma tributária sob o olhar da nossa pré-candidatura para o Brasil. Justamente, eu anotei o nome de quase todo mundo, eu não anotei o teu, que perguntou sobre isso. Antônio, obrigada. Por quê? Justamente porque nós partimos da ideia, primeiro, do conceito de capacidade contributiva, né? Que o Brasil, por taxar muito consumo e não taxar um conjunto de outras coisas que tem relação com a fortuna, não só as grandes fortunas, né? Mas as heranças gigantescas que não são taxadas. Ontem saiu até um artigo genial que eu recomendo para vocês, que era como discutir meritocracia no país que não taxa as grandes heranças, né? Que mérito é esse que quando o pai morre, a pessoa já dá um upgrade na vida. Alguns bem grandes. Então, para encurtar, ali está a base da nossa ideia de reforma tributária, as premissas, o conceito de capacidade contributiva, a ideia de que é possível taxar um conjunto de
de múltiplas formas aos multimilionários do Brasil e às famílias mais ricas. Isso tem relação com um tema também do financiamento dos estados, né? Porque o nosso debate, talvez um dos temas centrais nossos, é como recompor a capacidade de investimento público, né, do Estado. E os estados, o Rio vive isso de forma dramática, e o meu estado, o Rio Grande do Sul também, vivem uma crise fiscal. A gente poderia ficar falando horas sobre elas, nós somos de estados irmãos na dor, né? Mas o tema da taxação das grandes heranças também tem relação, ou as taxas que podem ser aplicadas a isso, também tem relação com perspectivas de financiamento dos estados. Bem, primeiro me apresentar, eu sou Zé Edu, que é meu nome no apelido, eu sou o primeiro vice-presidente da Associação de Funcionários do BNDES. O presidente... Eu queria saudar a Manuela também. Olha só, então eu vou aproveitar até o ensejo e agradecer à Associação dos Funcionários do BNDES. Eles fizeram uma carta de solidariedade aos empregados da Eletrobras, que foi algo emocionante. Muito obrigado mesmo aos empregados do BNDES pela solidariedade. Foi algo realmente sensacional que vocês fizeram. Muito obrigado mesmo. Então, eu queria saudar a Manuela, conhecendo agora pessoalmente, quer dizer, satisfeito com a renovação da política brasileira. Eu, como entidade, a nossa entidade, ela não é partidária, mas nós queremos trazer um debate político, né? Nós estamos preocupados com essa questão toda, e eu acho que o que vocês, não vou repetir, mas nós estamos passando uma das piores crises do país, e é um negócio muito sério, está se manifestando essencialmente nas empresas estatais, na destruição desse patrimônio que é do povo brasileiro. Mas então, Manuela, o Tiago, que é o nosso presidente, ele teve com você, eu não pude estar numa reunião que teve com o Dark, com o Carlos Lessa, ex-presidente e vice-presidente do BNDES, mas nós temos, então, a nossa função é a questão do desenvolvimento. O BNDES, no ano passado, teve um ataque, né, que houve uma reação muito positiva também, com o apoio de vários parlamentares. O Batista esteve presente nesse ato, nós estávamos questionando internamente a extinção da taxa de juros de longo prazo, que era um horizonte como um banco de desenvolvimento, é um horizonte você ter condições de financiamento, sabendo a regra do jogo do financiamento, e que a ideia era estimular o investimento no país. Então, nós fomos derrotados, mas foi uma mobilização importante. Eu queria registrar, o Batista saiu, estava ali do meu lado, mas ele esteve presente também nesse evento no BNDES. Então, eu queria, assim, fazer umas considerações também em função de algumas dificuldades que nós temos, né? Quer dizer, eu acho que o Tiago, participando do evento aqui, nós participamos através do Sindicato dos Bancários, né, que é o Fórum de Defesa das Estatais, mas eu acho que nós precisamos ainda um desafio, melhorar a nossa articulação. Nós temos o BNDES, nós estivemos aqui com o Dejalmar no mês passado, eu e o Tiago, conversamos com ele, estamos tentando essa aproximação até... E é preciso que nós, as entidades, eu fico muito satisfeito de ter presentes aqui outras estatais, federais e também a SEDAI. Nós também fomos na SEDAI, lá tivemos um trabalho de aproximação e de apoio à luta da SEDAI, mas nós temos muita dificuldade interna de mobilização dos nossos empregados. Nós temos que mostrar dificuldade, quer dizer, a formação, a despolitização, né, a falta de preocupação com a nossa sociedade, com o nosso desenvolvimento, é um desafio que nós temos que trabalhar dentro de cada empresa nossa. O BNDES, Zé, Edu, eu quero fazer uma reunião com vocês. A gente até tentou construir para hoje, eu já pedi para o Thiago, para a gente organizar só um encontro aí para poder conversar. Eu já conversei algumas vezes com o Thiago, né? Vocês sabem, na nossa preocupação, porque o banco tem um papel estruturante na nossa ideia de desenvolvimento do país. Nós achamos que, de fato, né, podemos fazer algum conjunto até de autocríticas com relação à não exigência de contrapartidas aos financiamentos dados, ou a não rigidez das exigências dela, mas que abandonar isso, quebrando, por exemplo, né, alterando a TJLP, é uma medida para a destruição do banco, né, e não para resolver os problemas que nós tínhamos, como a não exigência de contrapartidas, né? Então, o remédio dado à parcela de limite é o oposto, é a destruição do banco. Marcos. Manuela, boa tarde. Queria saudar a sua candidatura
prestar aqui a minha solidariedade aos companheiros da Eletrobras. Sou Marcos Andrade, sou engenheiro na Petrobras e também sou do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro. Então a minha pergunta é sobre a questão da retomada do crescimento e sobre a geração de empregos e, se possível, se você puder também falar, ampliar a questão energética também para a questão do petróleo, para o que está acontecendo na Petrobras e também sobre esses leilões do pré-sal que têm sido feitos pelo governo Temer e também pela venda de ativos da Petrobras para empresas estrangeiras. Eu acredito muito nos quadros técnicos, certo? Quando eu estudei o tema, por exemplo, do transporte público em Porto Alegre, a gente inclusive buscou regulamentar um item da lei orgânica do município que garantia a participação dos funcionários das empresas em cargos administrativos, né? Como um dos critérios de sofisticação e na melhora da gestão, porque vocês que trabalham, nós passamos e vocês ficam. Mas a gente também tem que cuidar, porque não existe técnica neutra. Alguém aqui acredita nisso? Tipo imprensa neutra, técnica neutra, existe? Não, então a gente está partindo do mesmo pressuposto. Eu não acredito em técnica neutra. Também é um discurso que eles usam para dizer que o Armínio Fraga é neutro e eu não sou. Que neutro? Porque neutro é quem defende a Bíblia do mercado. Então é o seguinte, o cara é neutro quando ele defende juros e câmbio como defende, para eles é. Quando defende que os juros e câmbio têm que estar a serviço do Brasil, deixa de ser neutro. O cara é neutro quando defende da concessão, isenção de trilhões para as petroleiras do resto do mundo explorarem as nossas riquezas. Que neutro! Ele está a serviço de um projeto de outro país. Entende? Então eu não acredito nessa técnica neutra. Eu acredito em projeto e que os técnicos têm que estar inseridos nesse projeto. Agradecendo a candidata Manuela Dávila, a pré-candidata Manuela Dávila, agradecendo também aos companheiros Kiki e Ricardo Capelli também, que ajudaram a fazer o contato inicial, tá? E, enfim, e agradecendo a todos os presentes mais uma vez. E vamos à luta, companheiro, vamos à luta, esse é só o início. Obrigado a todos.